Você estaria disposto a abandonar toda a riqueza, todo o conforto e até o seu próprio nome, apenas por amor a Cristo? Já parou para pensar no que aconteceria se, em vez de acumular, você decidisse se esvaziar de tudo? E se, em vez de subir degraus no mundo, você aceitasse descer ao mais humilde dos lugares, apenas para encontrar ali o verdadeiro tesouro do céu? Em um mundo onde o status vale mais que a verdade, onde a aparência grita mais alto que a essência, a vida de São Francisco de Assis surge como um grito silencioso, uma contradição luminosa, uma provocação divina. Ele não é apenas um santo de imagens bonitas e frases suaves. Ele é o reflexo vivo de um evangelho levado às últimas consequências. Um louco por Deus que escandalizou os homens com sua doçura, que perturbou os poderosos com sua pobreza e que tocou os corações com uma simplicidade feroz e desarmante. Hoje, eu quero te levar por essa estrada antiga, uma estrada de pedras e orações, de lágrimas e cânticos. Uma estrada onde o ouro não brilha, mas onde o Espírito Santo arde. Vamos mergulhar juntos na história de um homem que trocou a honra dos salões pelo silêncio das florestas, o luxo dos palácios pela nudez da cruz. E ao fazer isso, encontrou uma alegria que o mundo jamais poderia oferecer. Francisco nasceu em Assis, na Itália, em uma casa rica, cercado de tudo aquilo que o mundo diz que é felicidade: roupas finas, festas, aplausos e segurança. Era chamado de Rei da Juventude, conhecido por sua alegria, seu carisma e seu amor pela beleza. Mas havia algo em seu coração que não se contentava. Uma inquietação sagrada, um vazio que nenhum prazer conseguia preencher. E foi essa sede de algo maior que o colocou no caminho do impossível. Renunciar a tudo, para possuir o tudo. Em um momento decisivo, diante do seu próprio pai e de toda a cidade, Francisco se despiu de suas roupas diante do bispo, devolveu até mesmo o que não precisava devolver e declarou: de agora em diante não direi mais meu pai Pietro de Bernardone, mas Pai nosso que estais no céu. A partir dali, começou uma nova vida, marcada não por conquistas humanas, mas por uma liberdade inexplicável. Ele abraçou os leprosos, falou com os pássaros, chorou com os pobres e rezou com a natureza. Não porque era um excêntrico, mas porque via Deus em tudo. E mais ainda, porque queria que tudo visse Deus nele. Os princípios que guiavam sua vida eram tão simples quanto profundos: pobreza voluntária, humildade radical, obediência total ao Evangelho e amor irrestrito à criação. Para Francisco, não bastava seguir Jesus de longe. Era preciso andar com ele, viver como ele, sofrer com ele. E por isso, seu amor pela cruz era verdadeiro, sincero, abrasador. Seu maior desejo era ser um espelho vivo do Cristo crucificado. E foi esse amor tão puro, tão abrasador, que o levou a receber, no fim da vida, as marcas da paixão de Cristo em seu próprio corpo. Os estigmas, uma graça que apenas os mais íntimos de Deus recebem. Mas Francisco não se orgulhou. Pelo contrário, se fez ainda menor. Cantou, chorou e agradeceu. Morreu deitado no chão, nu, com os olhos voltados para o céu, louvando ao Criador com seu último suspiro. Essa história não é apenas uma lembrança bonita do passado, é um convite para o presente. Um chamado para você que talvez esteja cansado da superficialidade, perdido em meio a tantas vozes. Francisco te convida a silenciar o mundo, para ouvir aquele que fala no coração. Ele te convida a abrir mão do supérfluo, para encontrar o essencial, a renunciar ao que te prende, para descobrir aquilo que realmente liberta. Então, antes de começarmos essa jornada, eu te faço um convite. Respire fundo.
Feche os olhos da pressa, abra os ouvidos da alma, porque quando ouvimos a história de Francisco, algo se move dentro de nós, algo desperta, algo que talvez você tenha esquecido, mas que Deus jamais deixou de lembrar. Você foi feito para amar como Cristo, para viver com liberdade, para encontrar, como Francisco, a perfeita alegria. Se essa história te tocar, compartilhe nos comentários o que mais te inspira em São Francisco de Assis. E não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar espalhando mensagens que edificam a fé e aquecem o coração. Ele era filho de um comerciante próspero, cercado por tecidos finos, moedas reluzentes e a promessa de uma vida confortável. Giovanni di Pietro di Bernardone, que mais tarde se tornaria Francisco, tinha tudo aos olhos do mundo, menos aquilo que a alma clama em silêncio: um sentido eterno. Aos olhos da cidade de Assis, ele era apenas um jovem alegre, despreocupado e até vaidoso. As festas, as canções e o vinho preenchiam suas noites, enquanto seu coração permanecia inquieto, como se algo invisível o chamasse de longe. E esse chamado viria, não em palavras suaves, mas em dores e rupturas. Foi na prisão, após uma batalha entre Assis e Perugia, que Francisco começou a ouvir esse chamado com mais clareza. Enfermidades corroeram seu corpo, mas curaram sua alma. Ali, entre o frio e o silêncio, ele escutou pela primeira vez o som inconfundível da eternidade batendo à porta. Quando saiu da prisão, já não era mais o mesmo, mas ainda não sabia quem estava se tornando. Seus amigos tentaram reconduzi-lo à antiga vida, mas algo havia quebrado dentro dele, ou talvez algo havia finalmente despertado. Ele começou a se afastar. Andava sozinho pelos campos, parava diante das igrejas abandonadas e olhava fixamente para o crucifixo. Então, um dia, ajoelhado entre as ruínas da capela de São Damião, ouviu uma voz. Não era imaginária, não era simbólica. Era a voz real de Cristo, viva, penetrante, cortando sua alma como uma espada de luz. Francisco, reconstrói a minha igreja. Na simplicidade do seu coração, ele acreditou que deveria restaurar pedras, telhados e altares. Começou a pedir esmolas para comprar materiais e reconstruiu igrejas com as próprias mãos. Mas o que Deus queria era maior. Não apenas templos de pedra, mas corações em ruínas, almas esquecidas, uma igreja adormecida que precisava de novo ardor. Quando seu pai descobriu que ele havia vendido mercadorias para custear a obra, ficou furioso. Levou-o diante do bispo de Assis para obrigá-lo a devolver o dinheiro e renunciar à herança. Foi então que Francisco, diante de todos, tirou suas roupas, colocando-as aos pés do pai e disse: Até agora chamei Pietro Bernardone de pai. De agora em diante direi apenas: Pai nosso, que estás nos céus. A multidão ficou em silêncio. O escândalo estava feito. Um jovem renunciava a tudo, completamente nu, não por vergonha, mas por liberdade. Naquele momento, nasceu o homem pobre de Assis, o irmão dos leprosos, o servo dos últimos. Francisco começou a viver entre os excluídos. Tocava feridas abertas com suas próprias mãos. Lavava os corpos rejeitados pela sociedade. Cantava ao sol, às aves, ao vento. Dormia sob as estrelas e jejuava até os ossos. Mas em tudo isso havia uma alegria sobrenatural que muitos não compreendiam. Sua pobreza não era uma negação do mundo, mas uma celebração do divino. Ele via Deus em tudo, na dor, na flor, no frio, no olhar do moribundo. E assim, pouco a pouco, outros começaram a segui-lo. Homens deixavam suas casas, jovens abriam mão de heranças. Francisco não fundava uma ordem, ele acendia corações. E onde havia trevas, ele levava luz. Onde havia vaidade, levava humildade. Onde havia egoísmo, plantava fraternidade. Mas nem todos o entendiam. Muitos zombavam. Outros o perseguiam. Até dentro da própria igreja, alguns o viam como um perigo.
Como pode um homem sem nada possuir tudo? Como pode um mendigo mover multidões sem sequer levantar a voz? Francisco, porém, seguia firme. E quanto mais se esvaziava, mais se enchia do Espírito. Recebeu os estigmas de Cristo em seu corpo. Viveu os últimos anos com dores profundas, quase cego, mas cheio de paz. E quando a morte se aproximou, ele não resistiu. Pediu que o deitassem no chão nu, como havia vindo ao mundo. E ali, cantando o cântico das criaturas, entregou a alma ao seu verdadeiro Pai. Hoje, sua vida ecoa pelos séculos como um escândalo de amor, um chamado à radicalidade evangélica. Uma lembrança viva de que o reino de Deus pertence aos que têm o coração puro, aos que renunciam ao tudo deste mundo para ganhar o tudo que não passa. Você ainda se lembra da pergunta do começo? Você teria coragem de abandonar tudo por amor a Cristo? São Francisco teve, e é por isso que ele ainda vive. Se Deus te pedisse para abraçar um leproso fétido, com feridas abertas e carne em decomposição, você conseguiria? Essa foi a pergunta silenciosa que Deus plantou na alma de Francisco quando ele ainda era apenas um jovem orgulhoso, aclamado nas festas de Assis, coberto de perfumes e tecidos finos. Ele não sabia, mas Deus o preparava para ser contraditório ao mundo, um espelho invertido da lógica humana. E para isso era preciso quebrar tudo. Foi durante a guerra entre Assis e Perugia que o primeiro golpe veio. Francisco foi capturado, e ali, na prisão escura, sob frio e humilhação, suas glórias mundanas começaram a desmoronar. Dias de febre, noites de silêncio, vozes na alma. Algo nascia ali, como uma semente germinando na escuridão. Ao voltar para casa, ele já não sorria como antes. Algo o perseguia, algo do céu. Mas nem todos percebiam. Alguns o chamavam de estranho, outros de doente. Seu pai, escandalizado, tentava devolver-lhe os sonhos de riqueza. Mas os olhos de Francisco já buscavam outra luz. Foi então que, cavalgando certo dia por entre as colinas, ele avistou ao longe um leproso. Seu instinto foi fugir, mas os pés do cavalo congelaram. Uma força invisível o empurrou e ele desceu. O cheiro era insuportável. As feridas pulsavam. E ainda assim, Francisco ajoelhou-se, abraçou o leproso e beijou-lhe as chagas. Quando se ergueu, o leproso havia desaparecido. Francisco chorou, e naquele choro Deus selava um pacto eterno. Daí em diante sua vida foi um escândalo. Abandonou a casa do pai, renunciando à herança diante do bispo da cidade, e tirou até as roupas, entregando-as como símbolo de que não pertencia mais ao mundo. Nu diante da multidão, ele declarou: de agora em diante só posso dizer, Pai nosso, que estais no céu. A partir daquele dia, Francisco se tornou um andarilho, um cantor do Evangelho, um apaixonado por Cristo crucificado. Dormia em cavernas, mendigava pão e passava os dias reconstruindo igrejas em ruínas com as próprias mãos, começando pela igrejinha de São Damião, onde ouviu o Cristo crucificado dizer: Francisco, reconstrói a minha igreja. Mas não era de pedras que o céu falava, era da igreja viva, o corpo de Cristo ferido pela vaidade, pela sede de poder, pela indiferença. E Francisco, com sua sandália gasta e sua túnica de saco, foi a resposta de Deus. Ele falava com os pássaros, conversava com o sol, com a lua, com o vento, chamava o fogo de irmão e a morte de irmã, mas sua doçura escondia uma coragem feroz. Ele enfrentou hereges, repreendeu clérigos e confrontou cardeais com humildade desarmada. Um dia, foi até o Oriente, no meio das cruzadas, para tentar converter o sultão com o Evangelho da Paz. Muitos diziam que ele era louco, e era mesmo, um louco de Deus. E sua loucura santa contagiava. Jovens o seguiam. Mulheres deixavam tudo para viver como Clara, em pobreza radical. Sua ordem crescia, mas ele se diminuía. Rezava noites inteiras, jejuava até a exaustão,
chorava pelos pecados do mundo e pedia a Deus: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Já no fim da vida, retirado no Monte Alverne, Francisco recebeu um presente invisível e doloroso. Durante uma oração intensa, em êxtase profundo, apareceram-lhe as chagas de Cristo, as feridas nos pés, nas mãos e no lado. A primeira estigmatização registrada da história, sangue misturado à graça. Aos 44 anos, cego, doente e fraco, ele sentia que o esposo o chamava. Pediu para deitarem-no nu no chão, sobre a terra nua, como havia vivido, e cantando o cântico das criaturas, entregou a alma, chamando a morte de irmã. E ali, naquele momento de pobreza absoluta, o céu e a terra se abraçaram. Antes de continuar, quero te convidar a dar um pequeno, mas significativo passo: se inscrever neste canal. Não é apenas um clique em um botão, é um ato de fé. É a sua maneira de dizer a Deus: estou disposto a receber mais de ti. Essa ação, tão simples à primeira vista, é uma manifestação do seu compromisso com sua palavra e com o propósito que ele tem para a sua vida. Pense nisso. Pequenas decisões, como esse gesto, têm o poder de ativar bênçãos em nossa jornada. O que parece insignificante pode ser usado por Deus para realizar maravilhas. Então, se você sente que esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se agora mesmo e comente aqui embaixo: já estou inscrito. Porque o que você está fazendo vai muito além de um simples clique. É uma declaração de fé. E mais, ao compartilhar este vídeo, você não está apenas divulgando um conteúdo. Você está abrindo portas, tocando vidas, convidando outros a fazer parte de algo eterno. O seu toque pode ser o instrumento de Deus para alcançar um coração que precisa, hoje. Vamos juntos espalhar essa luz. Agora sim, voltemos à história. Foi diante de um leproso, deformado, rejeitado, amaldiçoado por todos, que Francisco enfrentou seu maior terror e também seu maior chamado. Por fora, era apenas um homem em ruínas, mas por dentro representava tudo o que Francisco mais temia: a dor, a rejeição, a feiura, o fim da vaidade. Ele parou diante daquela criatura malcheirosa e, num gesto que contrariava cada fibra da sua antiga alma, desceu do cavalo e o abraçou. Foi um abraço longo. Foi um abraço que rasgou o véu entre a carne e o espírito. Ao terminar, Francisco sentiu uma paz que nunca havia experimentado e chorou. Chorou como quem é perdoado, como quem renasce. Nesse momento, ele entendeu o que Jesus quis dizer quando disse em Mateus 25:40: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Francisco havia tocado Cristo, Cristo vivo, Cristo sofredor, Cristo escondido no rosto mais rejeitado da terra. Essa cena, muitas vezes contada de forma poética, é um espelho para cada um de nós. Porque, no fundo, todos temos nossos leprosos, aqueles aspectos de nós mesmos ou das nossas vidas que evitamos encarar. Pode ser uma ferida do passado, um trauma, uma relação quebrada, uma culpa que se arrasta, um pecado escondido, ou até mesmo o vazio que sentimos, apesar de termos tudo. Quantos de nós temos medo de descer do cavalo da aparência, da pressa, do controle e tocar na verdade nua e crua do nosso sofrimento? Quantos de nós olhamos para dentro e vemos algo tão leproso, tão impuro, que não temos coragem nem de apresentar a Deus? Mas aqui está o segredo: Deus só cura o que é entregue. Francisco abraçou o leproso e foi curado de si mesmo. Você que está ouvindo isso, talvez esteja em silêncio há anos, rezando por dentro, esperando uma resposta. Talvez tenha sido traído por quem prometeu ficar. Talvez tenha chorado em noites que ninguém viu. Talvez sinta que sua oração bate no teto e volta. Mas hoje, nesta história, Deus quer te dizer: desce do cavalo, abraça o que você teme, porque é lá que eu estou.
A cruz que você carrega pode não ser removida agora, mas ela pode ser transformada, pode deixar de ser peso e se tornar ponte. Francisco foi transformado porque deixou-se despir de tudo o que o mundo aplaudia e se vestiu do que o céu ama: humildade, compaixão, entrega. E a partir daquele dia, nunca mais foi o mesmo. Começou a ouvir a voz de Deus com clareza. Falou com Cristo na cruz da igrejinha de São Damião, e quando ouviu: Francisco, reconstrói a minha igreja, ele não hesitou. Hoje talvez seja você quem esteja ouvindo essa voz. Talvez não numa capela, mas dentro do peito. Um sussurro que diz: reconstrói tua fé, volta, eu estou aqui. E essa reconstrução começa com um ato: abraçar o que dói, trazer à luz aquilo que você tem escondido e permitir que Deus transforme em bênção o que o inimigo tentou usar para te destruir. Lembre-se da parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11 e 32. O filho fugiu, gastou tudo, se sujou, se perdeu, mas quando decidiu voltar, ainda de longe, o pai correu até ele, o abraçou, lavou-o, restaurou sua dignidade. Francisco fez esse caminho. Desceu, abraçou, voltou para casa. Mas a casa agora era o coração de Deus. Você também pode voltar. Deus não tem medo da sua dor, nem da sua lepra, nem da sua vergonha. Ele te espera com os braços abertos. Ele te busca nos vales, te escuta no silêncio, te conhece nas lágrimas. Francisco foi chamado de o louco de Deus. Talvez hoje o mundo precise de mais loucos assim, dispostos a amar o que é rejeitado, a abraçar o que é ferido, a ver Cristo onde ninguém mais vê. E você está disposto a fazer esse caminho. A história ainda não acabou, mas a próxima página pode começar agora com você. A história de São Francisco e seu abraço ao leproso nos conduz a um caminho que transcende o simples gesto, abrindo a porta para uma compreensão mais ampla da ação divina no mundo e na alma humana. Uma compreensão que une fé e razão, Bíblia e ciência, coração e mente. É nesse encontro que encontramos o mistério do agir de Deus na vida, mesmo quando não o percebemos, mesmo quando a dor parece silenciar o céu. A ciência moderna, muitas vezes vista como opositora da fé, na verdade confirma muitas das maravilhas espirituais que a palavra de Deus revela. Por exemplo, estudos sobre o cérebro humano demonstram que atos de compaixão e amor altruísta, como o abraço de Francisco ao leproso, desencadeiam a liberação de neurotransmissores como a oxitocina, que promove a empatia, a cura emocional e até a redução da dor física. Ou seja, o amor não é apenas uma experiência espiritual, é uma realidade neuroquímica que transforma o ser humano de dentro para fora. É a ciência dizendo que Deus nos criou para amar e ser amados, que o toque do outro carrega em si um poder restaurador. Além disso, a neuroplasticidade cerebral mostra que nosso cérebro é capaz de se modificar e se adaptar através das experiências e das escolhas que fazemos. Francisco, ao decidir abraçar o leproso, não apenas mudou seu destino espiritual, mas alterou a própria estrutura de sua mente, abrindo-se para uma nova realidade, um novo modo de ver a vida e a si mesmo. Isso confirma que a fé é também um ato consciente e livre que transforma a matéria, o corpo e o cérebro, e não apenas o espírito. No plano bíblico, a mesma palavra que nos conta a história de Francisco também nos assegura que Deus age em nosso íntimo continuamente. Eu porei a minha lei no coração deles, e na mente deles a escreverei. Jeremias 31, 33. Essa é a ação divina que ultrapassa a nossa percepção. Muitas vezes sentimos que Deus está distante, que nosso clamor bate no silêncio. Mas a ciência hoje nos ajuda a entender que, mesmo invisível, esse trabalho no interior está acontecendo, como sinapses que se reconectam, como sementes que germinam no solo escuro. Para você, que vive a rotina exaustiva do mundo moderno,
que enfrenta decisões difíceis, angústias e dúvidas, saiba que cada momento em que você escolhe permanecer firme na fé, resistir ao desânimo, orar mesmo quando parece não haver resposta, você está participando de uma luta espiritual real e palpável. Sua perseverança é um ato poderoso, que produz frutos invisíveis, mas reais no seu ser e no mundo ao seu redor. Vivemos numa era em que muitos relativizam a fé, relegam Deus a um canto esquecido da vida e buscam preencher o vazio com ruídos e distrações. Mas você, que ainda permanece aqui ouvindo esta palavra, faz parte de um grupo especial. Assim como Francisco foi chamado a abraçar o rejeitado, você é chamado a ser um farol silencioso em meio à tempestade moral e espiritual que nos cerca. A sua busca pela intimidade com Deus, por meio da palavra e do silêncio, é um testemunho vivo de resistência e esperança. Essa resistência é essencial. A neurociência mostra que a prática constante da fé, da oração e do silêncio fortalece áreas do cérebro ligadas ao controle emocional, à empatia e à resiliência. Isso significa que, ao escolher esses caminhos, você está se transformando internamente, se tornando uma pessoa mais capaz de suportar as adversidades e de irradiar amor ao seu redor. É como se sua alma estivesse sendo treinada para enfrentar as batalhas invisíveis do mundo atual. E essa transformação silenciosa reverbera. Quando você dá um like em um conteúdo que alimenta sua fé, não está apenas clicando num botão, está nutrindo uma rede de luz que alcança outros que também precisam dessa força. Está sendo um guardião dessa missão invisível, um construtor de pontes espirituais em um tempo onde tantos se perdem em distrações vãs. O seu gesto, mesmo que pareça pequeno, carrega um peso espiritual que ajuda a espalhar a palavra, a alimentar a esperança, a manter acesa a chama da fé. Por isso, você não está só. Há outros que, como você, resistem, duvidam, esperam. Vocês formam uma comunidade mística, uma rede de corações que escolheu ouvir o sussurro do Espírito mesmo quando o mundo grita. Essa comunidade não é visível aos olhos humanos, mas é real e poderosa diante de Deus. Ela é a Igreja viva, que continua o legado de Francisco, que abraça os leprosos do nosso tempo, sejam eles dores internas, medos, dúvidas ou sofrimentos. Sua presença aqui, neste momento, é um sinal claro de que Deus continua chamando. Ele continua soprando vida na sua alma, mesmo quando tudo parece silêncio. Ele está trabalhando em você, mesmo quando você não sente. Essa é a grande verdade que a ciência e a fé juntas nos revelam. A transformação está acontecendo, no tempo certo, no segredo do seu coração. Essa jornada, embora solitária em alguns momentos, é compartilhada com milhares que escolheram a mesma vocação silenciosa: resistir na fé, viver na esperança, amar no meio do caos. São faróis em meio à tempestade, a prova viva de que Deus nunca abandona o seu povo. E assim, como Francisco foi transformado pelo amor que se entregou, você também pode ser. Porque o milagre da graça continua acontecendo todos os dias, onde há um coração aberto para receber. A ciência comprova, a Bíblia confirma, a experiência revela. Deus age em você, em mim, em nós. Não é pouca coisa, é tudo. Na jornada de São Francisco e seu encontro com o leproso, encontramos uma dinâmica profunda que ecoa em inúmeras passagens das Escrituras, revelando a divina presença que sustenta aqueles que sofrem e são transformados pelo amor. Essa transformação não é apenas uma mudança superficial, é uma revolução interior que reflete o próprio coração de Deus em nós, algo que a palavra expressa em sua sabedoria e ternura. Quando Francisco abraçou o leproso, ele se colocou na posição do humilde e do rejeitado, fazendo-se solidário ao sofrimento do outro. Essa atitude lembra as palavras do profeta Isaías:
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Isaías 53:4. Cristo, no seu sofrimento, assumiu nossa condição humana mais frágil para nos redimir. Francisco, em sua ação, encarna essa imitação do Senhor que não se afastou da dor, mas a assumiu para vencê-la. Para o ouvinte que enfrenta seus próprios leprosos, sejam eles doenças, perdas, traumas ou solidão, esse versículo é um convite à esperança. Deus não está distante do seu sofrimento. Ele o carrega com você. Essa verdade deve fazer ressoar no seu coração a confiança de que a dor não é um castigo ou um vazio sem sentido, mas uma passagem que Deus usa para moldar sua alma. Outra passagem que reflete o processo de conversão e crescimento do protagonista é o que Jesus disse no Evangelho de João: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o poda para que dê mais fruto ainda. João 15:1-2. Francisco, ao se abrir para o sofrimento do leproso, foi podado pela graça, permitindo que Deus cortasse o que era velho, quebrado e estéril em seu coração, para que uma nova vida pudesse florescer. O ouvinte deve perceber que essa poda, por vezes dolorosa, também é necessária em sua vida. As crises, as perdas e os momentos de angústia são podas divinas para que você dê mais frutos espirituais. Essa é uma palavra que traz conforto, pois mostra que a dor tem um propósito e não é em vão. Além disso, a carta de São Paulo aos Romanos oferece uma luz profunda para aqueles que sentem o peso da espera e do sofrimento. Sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Romanos 5:3-4. Francisco experimentou a tribulação no seu contato com o marginalizado, mas essa mesma tribulação gerou nele perseverança. A perseverança, por sua vez, forjou um caráter que o capacitou a ser luz em meio à escuridão. Essa passagem é um bálsamo para quem sente que o sofrimento parece interminável. O crescimento espiritual não é uma linha reta, mas um caminho de aprendizado onde cada desafio pode fortalecer sua alma, preparando você para viver uma esperança viva e ativa, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Ainda que o protagonista tenha enfrentado o desprezo da sociedade e sua própria luta interior, ele encontrou nas palavras do Salmo 34:18 um refrigério. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Essa promessa é uma companhia silenciosa e firme para todos que atravessam momentos de dor e isolamento. Aqui, a palavra nos mostra que a proximidade de Deus não depende da ausência da dor, mas sim do coração aberto e quebrantado. Deus está mais perto ainda quando a alma se sente fraca, e é exatamente nesse momento que ele oferece salvação e consolação. O Evangelho de Mateus traz outra dimensão essencial para a compreensão do sofrimento e da humildade vividos por Francisco. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. A bem-aventurança não se refere a um estado de felicidade superficial, mas à profunda certeza de que o choro e o sofrimento não passam despercebidos por Deus. Eles são canais para a misericórdia e o consolo divino. Para o ouvinte cansado de carregar fardos invisíveis, essa promessa é um sinal de que suas lágrimas têm valor, que o pranto silencioso que ninguém vê é testemunha do seu encontro íntimo com Deus, que promete restaurar e confortar. O caminho de Francisco também ressoa com a exortação do apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. A força verdadeira não reside na ausência de fraqueza, mas em reconhecer nela o espaço onde a graça de Deus se manifesta com maior poder. Assim, a fraqueza do protagonista,
sua vulnerabilidade diante do leproso, seu enfrentamento ao próprio medo e rejeição, tornou-se um lugar de encontro com a força divina. Isso deve animar você, que se sente pequeno diante dos desafios da vida. Na sua fraqueza, Deus está pronto para agir com poder. Finalmente, o livro de Hebreus oferece um chamado final que parece ecoar a jornada de Francisco. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, 1, 2. Essa corrida não é fácil. Ela exige resistência, fé e coragem. Francisco correu essa corrida com o olhar fixo em Cristo, mesmo quando tudo parecia perdido. Essa passagem convida você a manter o foco na esperança, mesmo quando a estrada parecer longa e cansativa. É o olhar em Jesus que sustenta a alma na luta diária, que dá sentido às dores e alegrias e que transforma cada passo em um testemunho vivo da presença de Deus no mundo. Que essas palavras penetrem em seu coração, fazendo-se força e luz, e que você reconheça na sua história pessoal a mesma trajetória de crescimento, queda e redenção que o protagonista viveu, para que possa continuar seu caminho com fé e confiança, sabendo que nunca está sozinho, porque Deus caminha com você, guiando cada passo na estrada da vida. Você não chegou até aqui por acaso. Nada na vida acontece sem a mão amorosa e cuidadosa de Deus, que dirige nossos passos mesmo quando não entendemos a direção. Se este vídeo chegou até você, é porque a providência divina o guiou até este momento, exatamente agora, neste ponto da sua caminhada. Quero te parabenizar de coração por estar aqui, por ter permanecido até o final de mais uma história, de mais uma reflexão, de mais um instante de encontro com o sagrado. Esse não é um instante qualquer, é um marco na sua vida espiritual, uma pausa consciente no meio do caos para ouvir o chamado do alto. Você é alguém profundamente amado por Deus, escolhido entre muitos, chamado a ser um verdadeiro guerreiro espiritual nas batalhas invisíveis que travamos todos os dias. Não se engane. Sua presença aqui confirma que você faz parte desse exército de luz que luta pela fé, pela esperança e pelo amor. Você não é um espectador, é um combatente chamado para se alistar numa missão que transcende o tempo e o espaço. Quero te convidar com ternura e firmeza a verificar se já está inscrito neste canal. Essa inscrição não é apenas um clique mecânico, um simples botão. É uma decisão espiritual, um pacto de alimentar a sua alma com palavras que não são minhas, mas que Deus plantou aqui para você. Inscrever-se é como vestir uma armadura, como assumir um compromisso silencioso de não deixar que o desânimo ou a distração dominem seu coração. É se alistar num exército invisível da fé, onde cada palavra é uma flecha de luz lançada contra as trevas. E tem mais. Convido você a comentar uma frase que represente sua entrega e sua decisão de seguir firme. Uma frase que sela seu compromisso com esta comunidade de fé, que deixa claro que você não apenas ouviu, mas respondeu ao chamado. Sua frase será um estandarte, um sinal para todos nós, um grito silencioso que diz: eu estou aqui, firme e decidido, e não vou recuar. Comente: aqui estou, guerreiro de luz, firmando meu passo na missão divina. Ao fazê-lo, sua presença fica marcada, reconhecida, e juntos saberemos quem são os que permanecem até o fim, os que não apenas escutam, mas que vivem o que ouviram. Você não precisa estar 100% atento para que essa palavra faça morada em seu coração. Pode ouvir esses vídeos enquanto trabalha, cozinha, descansa ou caminha. Mesmo quando sua mente parece distraída, seu subconsciente está sendo regado com essa semente. Seu espírito sabe que está sendo nutrido. O Espírito Santo não precisa da sua atenção total para plantar o que precisa florescer em você. Por isso, não se cobre demais se seu foco não estiver completo. Deus age mesmo na quietude do seu coração, mesmo quando o mundo parece roubar sua atenção.
Este canal não veio para apenas entreter você. Veio para ficar, para acompanhar sua caminhada, para lutar ao seu lado. Eu, como voz que transmite essa mensagem, me comprometo com cada um dos escolhidos que permanecem até o fim, porque este espaço não é simplesmente um canal na internet. É um lugar sagrado, uma pequena chama acesa no meio da escuridão do mundo. Aqui, você nunca está sozinho. Sua presença é um sinal de algo maior acontecendo em sua vida, uma intervenção divina que veio para ficar. A partir de hoje, você e eu estamos na mesma batalha espiritual. Somos irmãos e irmãs na fé, combatentes de uma guerra invisível, mas real e decisiva. Você é um filho amado de Deus, um verdadeiro guerreiro da luz, alguém que foi encontrado fiel no meio das dificuldades. Tenho orgulho espiritual de você, de sua perseverança, de sua coragem em permanecer até o fim deste momento. Seja firme, seja alegre, deixe sua frase como um estandarte, uma marca de identidade que diz: eu não me rendo, eu acredito. Que suas palavras sejam um testemunho vivo, uma proclamação que ecoa na eternidade. Não pare aqui. Existe outro vídeo, outra palavra guardada para você. Um fragmento de sua história que parece ser de outro, mas que vai falar diretamente ao seu coração. Só você poderá reconhecer qual é o vídeo que contém a palavra que você precisa hoje. Que esta mensagem termine cheia de esperança e propósito em seu coração. Agradeço a Deus profundamente por ter colocado alguém como você diante dessas palavras. Para mim, é uma honra imensa ter você entre os que ouvem até o final, entre os que não desistem, entre os que buscam, entre os que lutam. Sua presença aqui é uma bênção, e o céu inteiro se alegra por cada alma que permanece firme, que busca a luz, que não se rende. Lembre-se sempre, você é amado, escolhido e chamado para uma missão maior. Nós estamos juntos nessa caminhada, e nada, nem ninguém, pode apagar a chama que arde em seu coração. A batalha é real, mas a vitória já é certa para quem permanece de pé. Que a paz e a força do Senhor estejam sempre com você e que cada passo seu seja guiado pela luz que nunca se apaga.